Boa tarde, meu nome é Tatiana, sou TAF aqui da EFAP e estou aqui com a presença da Cristine, que também é TAF aqui na EFAP. Boa tarde, Cristine. Oi, boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais essa formação sobre o Guia do Ensino Híbrido. E a nossa conversa hoje será sobre o Guia Ensino Híbrido. Nós vamos conhecer agora os objetivos do nosso encontro. Vamos lá? Por favor. O nosso objetivo geral, então, e vamos entender um pouquinho o nosso objetivo específico, ok? Nós vamos iniciar este momento com uma conversa sobre o guia híbrido. Mas antes, gostaríamos de saber se vocês já leram ou tiveram contato com o guia. Mas antes da pergunta, vamos ao nosso objetivo geral. O nosso objetivo geral aqui é apresentar o guia ensino híbrido. Nosso objetivo específico é entender como o guia ensino híbrido pode contribuir com a elaboração da rotina, né, e auxiliar o PC em suas ações. Agora sim, nós queremos saber de vocês, né? Quem de vocês já leram ou tiveram contato com o guia? Vamos interagir um pouquinho no chat? Nós vamos ter 5 minutos de interação para conversarmos um pouquinho para saber de vocês. Quem já teve esse contato com o guia? Quem já conseguiu ler? Vamos lá? Estamos aguardando. Não tem slide. É porque como a gente tinha um vídeo...
perfeito. Olha aqui quantas interações, Cris. Verdade, muitas. Olha, o pessoal colocou que já está estudando, a Prof. Lídia colocou. Aqui também colocaram, para o Rogério, comecei a ler, mas preciso aprofundar melhor. Precisa, é um guia bem complexo mesmo, né? Dei início à leitura, já percebi várias orientações, estudamos hoje, olha, na formação com o supervisor, ponto focal. Isso é importante, esse primeiro contato com o material é muito importante, gente. E, acima de tudo, é importante destacarmos que o motivo da elaboração do guia surgiu a partir de um diagnóstico da própria rede, né? De como planejar as aulas nesse contexto atual. E esse guia nos mostra a importância do processo da elaboração do plano de aula, né? O qual considera várias estratégias e formas de acesso aos estudantes, considerando a sua presença e sua possibilidade de interação remota. Então, para isso, a SEDUC elaborou esse guia para servir de referência para os gestores organizarem e apoiarem os professores nesse trabalho de planejamento e atendimento aos estudantes, né? Mas considerando o revezamento, né? Tanto presencial e remoto na sua complexidade. Não é mais possível, gente, pensarmos em ter um planejamento com estratégia única para todos, né? Por isso que aí nasceu o guia. Portanto, é importante que o PECAI, ele sensibilize os gestores, apresentando esse documento a eles, pensando juntos em possibilidades de apoio ao professor quanto a esse planejamento e tendo também o guia como referência. Próximo slide, por favor. Agora nós vamos aqui para um momento reflexivo. Vamos agora pensar a partir de uma pergunta que vai nortear toda a nossa formação de hoje. Vamos pensar juntos então. Como o roteiro 006, que traz o guia Ensino Híbrido como norteador das ações escolares, auxiliará o seu acompanhamento pedagógico formativo? Como será? Essa pergunta ela vai ser base para toda a nossa formação. Pensando nessa questão, então, nós podemos concluir sobre a importância de retomar e compreender junto com o PC o documento Guia Ensino Híbrido, né, para planejamento e organização das aulas, das atividades presenciais e remotas, visando assim a progressão das aprendizagens dos estudantes nos diferentes contextos, né. O ensino híbrido, tratando deste documento, ele diz respeito a um formato híbrido. Isso é muito importante pensarmos, né? Atividades presenciais e remotas. E não a estratégia, não a metodologia híbrida, né? Que seria mediadas por tecnologias ou as metodologias ativas do ensino. Vamos passar para o próximo, por favor? Este documento, então, ele nos mostra a importância de realizarmos, né, com a parceria do PC, como acompanhar, então, o engajamento, o desempenho dos estudantes nas aulas e nas atividades presenciais e remotas, e para que isso ocorra, assim, de uma maneira efetiva. Para isso, gente, vamos pensar agora um pouquinho sobre a organização deste guia. Até então, falamos um pouco sobre ele, apresentamos o guia, aqui ele veio, o porquê da sua importância, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa organização. Como que o guia está organizado? Por favor, próximo. Então, aqui no guia, o qual vocês estão ainda se inteirando, estudando, né, se apropriando deste documento, nós encontramos, para a organização dele, 12 premissas, né? Isso pensando no atendimento dos estudantes nesse contexto de revezamento. E as 12 premissas que compõem o guia, elas buscam envolver toda a equipe escolar, seja os gestores, seja os professores, seja estudantes, a comunidade como um todo. Próximo, por favor. E, dentre as 12 premissas, foram elencadas aqui no documento duas premissas que nós direcionamos o nosso olhar, né? Para essas duas em especial. Seriam essas duas premissas: o trio gestor, que deve apoiar seus professores na organização dos horários de atendimento presencial e remoto, né, dos estudantes, assim como auxiliar na qualificação das estratégias, né, utilizadas nas aulas. E essa segunda que nós destacamos aqui seria a interação entre estudantes e professores de cada turma, né? Que é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem, para que sejam identificados os principais avanços e as dificuldades de aprendizagem. Essas duas premissas, elas estão fortemente articuladas com as demais premissas encontradas nos documentos. E elas dão subsídios para que todas as outras premissas se desenvolvam.
Lembrando aqui que todas as premissas dentro deste documento, elas necessitam e elas devem ter um olhar refinado, né, para que assim nós possamos, né, fortalecer as ações da escola, né, pensando no APF. Vamos lá? Dando sequência à nossa formação, nós vamos falar um pouquinho do planejamento, né, como o guia está organizado. Ele traz as premissas que a Tati colocou e ele também tem um planejamento em 4 passos, né, que busca organizar as ações pedagógicas. Então, o guia traz esse formato, né, para organizar essas ações. Pode passar, por favor? Nós temos aqui, pode passar, por favor, os 4 passos trazidos aqui no guia. O primeiro passo, ele diz definir o sequenciamento das aprendizagens, habilidades e competências que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes para cada período. O passo 2, ele traz planejar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período. O passo 3, organizar o cronograma de atividades do professor com divisão clara do tempo que será destinada às atividades presenciais e remotas. E o passo 4, para alinhar as atividades com as aulas do Centro de Mídias, né? Então, essa proposta de formato passo a passo veio com o intuito de apoiar o planejamento e a organização do atendimento e o acompanhamento dos estudantes, levando em conta o contexto de atividades em revezamento das aulas presenciais e as aulas remotas. No primeiro passo, é importante a gente destacar que o PC deve definir com os professores o que será ensinado a todos os estudantes nas atividades remotas e presenciais, utilizando como referencial as habilidades essenciais, né, isso é muito importante, e o cronograma do Centro de Mídias. O PC também deverá ser orientado a planejar, juntamente com o professor, os objetos de conhecimento, no caso os conteúdos, né, que serão trabalhados no período de até 3 semanas. Deverá também garantir a estrutura do revezamento, os grupos A, B e C. E essa organização ficará a critério da escola, de acordo com as suas especificidades, né? As escolas, cada uma apresenta uma especificidade, então ele pode ter essa flexibilidade na organização. E orientar o PC também a verificar com os professores as habilidades que se interrelacionam, a fim de que os professores dos outros componentes possam trabalhar conjuntamente. Para este movimento, se faz necessário a análise da matriz de habilidades essenciais. O passo 2, a gente tem o planejar como fazer essa organização das aulas presenciais e remotas, prestando atenção ao perfil dos estudantes. Então, vocês deverão fazer um mapeamento, né, dos estudantes que possuem dispositivos em casa e apresentam mais facilidade para aprender de forma remota. Os estudantes que possuem dispositivos, mas apresentam mais dificuldades para desenvolver as atividades, as aprendizagens. Aqueles estudantes que não possuem dispositivos e conseguem desenvolver as atividades impressas, e os que não possuem dispositivos e têm mais dificuldades para desenvolver as atividades impressas. E, nesse sentido, para apoiar a equipe gestora a conduzir esse passo com êxito, nós indicamos 2 atividades interligadas, né? No caso, o guia. Levantamento das formas de acesso dos estudantes às atividades e o planejamento das atividades que serão desenvolvidas com os estudantes. O passo 3, ele traz a possibilidade da equipe gestora organizar o atendimento do professor aos estudantes, considerando o papel estratégico do professor como gestor da aprendizagem e a importância da interação e do acompanhamento do professor com o estudante, possibilitando
a criação de vínculos, o engajamento e a participação nas atividades. Na sugestão do passo 3, podemos ver que o atendimento remoto, ele pode ser privilegiado para ser desenvolvido pelos professores do grupo de risco que ainda estiverem impedidos de retomar ao atendimento presencial. E o passo 4, os professores poderão apoiar-se na programação antecipada das aulas para a elaboração do seu próprio plano de aula, indicação das atividades e as aulas que os próprios estudantes deverão acompanhar pelo centro de mídias a cada período. As habilidades a serem trabalhadas, assim como os materiais de apoio, as aulas, serão disponibilizados com 15 dias de antecedência no repositório do centro de mídias. Para apoiar no processo de planejamento, recomenda-se que os professores utilizem os materiais didáticos disponibilizados pela SEDUC, no caso o Aprender Sempre, Currículo em Ação, e o São Paulo Faz Escola, né? Além das aulas disponibilizadas pelo Centro de Mídias. E aí nós, diante dessa organização, né, do planejamento em 4 passos, nós trazemos aqui para vocês uma questão norteadora. Pensando nos 4 passos apresentados, como ele pode ser um facilitador das ações do acompanhamento pedagógico formativo? Então, vocês terão 5 minutinhos para responderem essa questão aí no chat para a gente. Tudo bem? Vamos lá?
Olá, voltamos. Tivemos bastante contribuições aqui no chat. Obrigada a todos pelas contribuições. Vou ler algumas. O professor Bruno, ele coloca que o guia contribuirá, né, para ocorrer uma coesão e coerência entre as aulas presenciais e remotas. Direciona como os PCs podem orientar os professores a melhorarem suas práticas pedagógicas com coesão entre as aulas presenciais e remotas. A professora Alessandra coloca que agora temos um documento norteador, uma forma correta a seguir. A professora Edna coloca que os 4 passos pensados de forma macro, ou seja, a organização da escola para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, considerando o contexto. Nesse sentido, a gestão pedagógica do PC, por meio do apoio pedagógico formativo, do acompanhamento pedagógico formativo, mobilizado pelo PCAI, tem possibilidade de ser efetivo. A professora Larissa coloca que eles irão nortear, contribuir para organizar as ações da escola. A professora Camila, o guia auxiliará o PCAI, conjuntamente com o PC, a pensar em estratégias pertinentes à realidade de cada escola. E a professora Mara coloca que no conhecimento da comunidade escolar com relação ao real acesso às tecnologias para traçar um plano de ação para o maior engajamento de alunos e professores no ensino híbrido. Né? Esse momento, né, que nós fizemos esse questionamento, essa pergunta em relação a como esses 4 passos podem ser um facilitador das ações do APF, é importante a gente destacar que ele é um momento de reflexão coletiva, tá? Mas que cada um deve, no seu tempo e espaço, trabalhar no seu tempo e espaço de trabalho, aprofundar esse estudo e como ele auxilia na rotina conforme a realidade e necessidade de cada escola, tá? Visando sempre a coesão e a coerência. Vamos para o próximo? E aqui nós trouxemos uma sistematização desse planejamento em 4 passos, que diz que todo o percurso busca apoiar o PC, juntamente com os professores, a desenvolverem um planejamento de atendimento aos estudantes e que seja efetivo e adequado à realidade de cada escola, com a intenção de garantir o aprendizado de todos os estudantes, né? E diante das contribuições de vocês, fica claro que a organização do guia vem como suporte para auxiliar as ações do PC junto aos professores, que por sua vez terá você, né, no caso PCAI, como mediador dessas ações, orientando e subsidiando o PC para que assim vocês possam fortalecer o uso desse material na escola. Né? É essencial que o professor tenha um instrumento detalhado de planejamento do que será ofertado a cada grupo de estudantes, de forma que todos tenham acesso, naquele período, ao mesmo conjunto de aprendizagens. Né? Sabemos que há uma infinidade de instrumentos possíveis. É importante que o professor, sempre apoiado pela equipe gestora, utilize um instrumento que permita o registro desse planejamento detalhado, que é essencial para favorecer a aprendizagem de todos os estudantes. Pois bem, conversamos um pouquinho aqui sobre a estrutura do guia, um pouco do seu conteúdo, né? Falamos aqui sobre as 12 premissas, a sua importância. Pensamos um pouquinho também sobre os 4 passos, como ele vem aí como apoio, né, para colaborar com as ações e fortalecer as ações do PC na escola. E agora nós vamos apresentar uma nova sugestão, né? Uma nova sugestão de organização para o planejamento das ações, né, das atividades que serão desenvolvidas pelos professores. Nós vamos apresentar para vocês uma planilha, né, que consta no guia. Mas é importante entendermos que o uso dessa planilha, ela não é obrigatório. No entanto, consideramos essa planilha ser muito importante, né, porque a equipe gestora e os professores ali vão ter essas informações sobre suas ações sistematizadas, né, e de alguma forma organizadas e atualizadas. E essa planilha ela vem também para facilitar a utilização no processo do planejamento das aulas, na execução das atividades com os estudantes,
na mensuração do engajamento dos próprios, né? Ou seja, a participação e desenvolvimento das atividades orientadas pelos professores. E essa sugestão da planilha, nós podemos ver lá no nosso guia, que ela traz tanto a versão do professor, como também a versão do estudante, com algumas variáveis, né? Voltada para o professor e também voltada para o estudante. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre essa organização da planilha? Próximo, por favor. Essa proposta de instrumento de trabalho, ela vem, como já dissemos aqui, como uma estratégia de organização das ações, né? Então, vamos pensar juntos agora como organizar algumas ações aqui da escola. Nós vamos apresentar para vocês, próximo por favor, a planilha que consta no guia como sugestão. Próximo, por favor. Nós podemos observar então que ela está organizada em alguns temas, né? Ali nós podemos encontrar, dentro desses temas, a semana, está organizado em semana, habilidades, né, com objetivos de aprendizagem, o material de apoio, as atividades, ou seja, os conteúdos, e dentro dela também a gente encontra uma forma de organizar a participação dos estudantes. Então a gente tem lá o grupo A, o grupo B, o grupo C. Para o professor ali, nós temos elencados os instrumentos de avaliação, um espaço para pensar nesses instrumentos e um espaço de observação. A sugestão de plano de aula proposto no guia, ele segue essa organização, uma propositura para que o professor consiga organizar o seu dia a dia. E durante o APF, é importante o PCAE pensar em orientar o PC a planejar, juntamente com o professor, a organização das aulas presenciais e remotas. É importante também, neste momento, revisitar junto com o PC a organização pensada pela escola para, assim, viabilizar o acesso dos estudantes às aulas remotas, né? A qual, com isso, buscou priorizar os estudantes que apresentam a maior dificuldade de aprendizagem e aqueles que não têm acesso à tecnologia. Durante o diálogo formativo com o PC, é importante observar se ele ainda necessita de um reforço, de apoio para a organização do atendimento aos estudantes, isso de acordo com a demanda escolar, para que isso possa garantir o ensino a todos, né? Lembrando que esse diálogo, ele deve levar em conta os conceitos básicos do APF, os quais certamente apoiarão esse momento, dando suporte para que as ações se fortaleçam, viabilizando assim uma concretização das propostas estabelecidas nesse encontro. Próximo, por favor. Então, este guia, ele não tem como objetivo, é importante pensar que não tem como objetivo indicar uma receita pronta, né? Mas ele tem como objetivo mostrar caminhos possíveis para inspirar os diretores, PC, professores e atuarem de acordo com as suas necessidades, considerando também as suas experiências, suas práticas e, como foi dito pela Cristine, né? Repensar como um momento onde cada um deve olhar para a sua escola, no seu chão de escola, pensar dentro do seu espaço, dentro do seu tempo de trabalho, aprofundar o estudo com esse guia, pensar em como ele pode auxiliar essa rotina conforme a realidade pede, adequar, para que assim todos os alunos possam efetivamente serem atendidos. Bom, esperamos então que este momento de formação sobre o guia ensino híbrido auxilie e colabore, né, com as ações do APF. E agradecemos, não é, Cristine, a presença de todos e esperamos que vocês tenham um ótimo trabalho e até breve. Obrigada. É isso mesmo, Tati. Tenham todos um ótimo trabalho, nós agradecemos a presença de vocês e boa tarde a todos.